Ora, então que sejas bem-vindo a mais uma conversa fora da caixa. O lugar onde conversamos com pessoas que, de uma forma ou de outra, impactam a vida dos outros e, naturalmente, impactaram também as suas próprias vidas. Por isso, acompanha-nos nestes próximos minutos, porque provavelmente vão sair aqui questões, reflexões, sabe-se lá o que mais, nesta conversa fora da caixa. Hoje, aqui comigo e convosco, temos a Sandra Martins. Olá, Sandra, Olá, bom bem-vinda. dia. Bom dia, bem-vinda aqui a esta conversa. Obrigada. É esta conversa. Olha, nós, para enquadrar, temos aqui umas caixas Certo? e vamos abrindo caixas. Certíssimo. Para nós irmos conversando. Quero-vos dizer também que podem nos acompanhar nas redes sociais da Pensar Fora da Caixa, no canal de YouTube. Já agora partilha também e faz com que esta mensagem possa chegar ainda mais longe. Então, vamos abrir uma caixa. Vamos sim. Então, vamos a isso. Ora, abrindo aqui esta caixa, está cá dentro algo que tem aqui algumas questões. Quero-vos lembrar que a Yes the People, que ajuda pessoas e organizações a chegar mais longe, nos acompanha nesta emissão de hoje. Ou seja, temos aqui um regresso ao ponto de partida, Certo. com espaço para histórias reais, divertidas e, quem sabe, inesperadas. Sandra, vamos a isto. Olha, como é que era aquela menina pequenininha quando tinha 3, 4, 5, 6 anos? Sabes Bom, lá? quando tinha 3 não tenho muita recordação, não é? Então Mas vamos à mesmo recordação. assim ainda me consigo lembrar da viagem que fiz, a primeira viagem que fiz de avião da Suíça para cá. É engraçado como é que a cabeça consegue guardar assim umas memórias tão lá atrás. Eu devia ter 2 anos e meio, portanto É? ficou retida aquela euforia de estar no ar e de andar a experimentar todos os lugares, qual é a perspectiva, como é, como é que não é, perceber as sensações. Lembro-me dessa excitação e sim, é uma boa memória. Foi brutal. Mas a Sandra era assim um bocadinho dual, portanto tinha aquele lado em que extremamente extrovertida, alegre, saltitante, sempre em ambientes que se sentia segura, acolhida, ambientes que conhecia, não é? Ambientes desconhecidos. Era assim um bichinho muito tímido. Sim. Vivias entre a introversão Sim. e a extroversão. Sim. Eu lembro-me de estar em festas de anos, de querer muito ir brincar com os miúdos, mas internamente parecia que tinha assim umas raízes no chão e que dali eu não conseguia sair. E só ia brincar quando já faltava só um bocadinho para terminar a bela da festa. Portanto, era uma luta interna muito grande. Uhum. Sim. E naturalmente aquela miúda começou a pensar, a brincar no que é que queria ser quando fosse grande. Ora, eu quando penso nisso lembro-me de dizer que eu gostava de ser pediatra. E uma vez fizeram uma questão que é: e tu estás preparada para ver crianças doentes? E aquilo parei e pensei, epá, eu olho para a pediatria em ver crianças, não é? Mas ver a perspectiva das crianças doentes, nunca tinha parado para pensar nisso. Mas eu acho que esta questão da saúde sempre esteve muito presente porque eu sempre tive um pai doente. E, portanto, durante toda a minha vida foi passada vira e mexe em hospitais, internamentos, clínica de hemodiálise, portanto foi um longo percurso. Os meus 33 anos que passei com o meu pai foi sempre, de certa forma, com ele no centro da questão, porque o tínhamos que o cuidar. Portanto, eu acho que passa muito por aí. Como cuidadora? Também era eu e a minha mãe.
Havia dias muito bons e havia dias mais desafiantes e, portanto, o centro era ali. A alimentação tinha que ser cuidada para todos, mas especialmente para o meu pai, e, portanto, estávamos todos no mesmo barco. E sempre foi muito assim, altos e baixos, aquele limiar do perco o meu pai ou não perco, não saber gerir emoções, não ter espaço para exteriorizar emoções, porque perante o meu pai tínhamos que estar bem, não é? Pronto. Na escola era a escola, não era para demonstrar, e às vezes havia aqui esta falta de espaço para eu poder desabar e poder ser eu e exteriorizar. E isso depois também traz marcas para o dia de hoje, sem dúvida. Falaste na escola. Como é que era a Sandra na escola? A Sandra da escola primária era uma, depois de entrar para a escola de Óbidos, para o 5º ano, completamente diferente. É? Portanto, eu acho que o ambiente de escola primária ainda é assim muito acolhedor, não é? Estamos a receber as crianças no novo mundo. Tive 4 experiências completamente distintas. Tive uma professora de primeiro ano maravilhosa, ao ponto de sentar cada aluno no seu colo e perguntar qual é o nome pelo qual tu és tratado em casa, para eu te poder fazer o mesmo aqui. E, portanto, essa professora abençoada, soube há pouco tempo que ela está num lar e quero ir visitá-la. E já a do 2º ano completamente distinta, porque havia violência dentro da sala de aula, havia muito medo e portanto foram 2 experiências muito de contraste. A 3º e 4º tranquilo de levar. Quando chegamos ao 5º ano, o mundo abre-se, não é? E são muito mais turmas, muito mais miúdos, a crueldade com que se fala também é outra, e lá está a minha dificuldade em abrir para o mundo, em estar com o mundo, com medo provavelmente da opinião, do julgamento, de fazer algo errado, fazia com que eu fosse muito mais fechada e, portanto, tinha mais dificuldade em me conseguir ambientar e entrar dentro dos grupos. E, portanto, aí passei uns 2, 3 anos de bullying, um bocadinho duros. Recuando só aqui um pouco entre a professora do primeiro ano e do 2º ano, Sim, havia aqui o contraste entre o respeito e o medo. sim, sem dúvida. Do primeiro ano com respeito, Sim, a do 2º ano liderava pelo medo. mesmo. Chegava ao ponto de agarrar nos cabelos de um menino e bater a cabeça contra o quadro. Claro. E agarrar assim para dentro de um armário. Era muito duro. Sim. E Muito duro. muitas vezes não tendo a noção da marca que deixa naquela criança. Duro. Eu não sei o que foi feito desse menino, não tenho ligação, mas gostava de saber o homem que é hoje, porque aquilo que ele viveu durante pelo menos aquele ano foi muito marcante. Sim, isto é extremamente. As pessoas às vezes não têm noção. Nós temos ali crianças que estão a aprender a lidar com outro núcleo e que precisam de ser acolhidos para poder ser. Claro. E ali não era permitido ser. Sim, não era permitido ser, não é? Porque a questão muitas vezes é permitir que nós possamos ser. Somos seres. todos diferentes, não é? Todos Sim. temos ritmos diferentes, todos temos formas diferentes de comunicar, todos temos formas diferentes de aprender e lá está. Lá atrás é assim e é assim. Mas com aquela professora do primeiro ano não era assim. Era Sim. muito amor, Sim, sem dúvida. exatamente. Algo que disseste agora que é importante, que é o amor. O amor que, Em tudo o que fazemos. em tudo o que fazemos. Então, e a pediatra? A pediatra ficou-se pelo caminho, mas foi. Vou agarrar aqui num chavão. Ela alquimizou esta pediatria e trouxe o cuidar dos outros e muito de crianças, mas pela vertente natural. Porque Sim. hoje sou homeopata e, portanto, tenho muitas crianças comigo e é uma grande satisfação poder ajudá-las nesta minha vertente que acabei por abraçar. Começas ali nos 10, 11, 12 anos a pensar
e a idealizar o que é que ias ser quando fosses maior? Eu acho que nunca pensei muito nisso. Aquilo era um desejo que eu não sabia muito bem de onde vinha. A parte da pediatria e do cuidar, no fundo. Tanto que eu lembro-me de chegar ao 10º ano, assim, mas que área é que eu vou escolher? Sim, 12º ano, e agora? Porque eu acho que nós somos muito pequenos, não é? Nós somos muito imaturos para conseguir ter uma decisão tão importante para a nossa vida. claro. E também da forma como às vezes nos é passado, que é algo definitivo. Não, não é. Nós podemos ir, experimentar, não é isto que eu quero, vou mudar e está tudo bem. Então a pressão sobre a situação não ajuda, Claro, de todo. claro. Portanto, foi Hum, algo que... foi um caminho que se foi abrindo, Joaquim. sim. Se recuarmos, e todos nós temos, e já falastes, em pessoas que te marcaram, Uhum. se recuares de uma forma positiva e aquela marca que fica contigo, hum, quem é que te marcou? Quem é que marcou aquela criança? Sem dúvida, a professora do primeiro ano, a professora Hum, Nadeia, que Nadeia? incrivelmente, Nadeia, Hum, ela morava ao lado da escola do Avenal. Portanto, eu agora, quando vou deixar o meu filho, eu olho para aquela casa e lembro-me dela, até porque quando o meu pai tinha que ir para o hospital para consultas, muitas das vezes ela levava-me para casa, e quando os meus pais regressavam, iam-me buscar a casa dela. hum, Portanto, havia este cuidado de me acolher. Portanto, sim, a forma como como nos recebem, como olham para nós, como cuidam de nós, impacta. A Nadeia, sem dúvida, me impactou. Um, e também a minha catequista, a Cremilde, também. Mas sempre por esta vertente do acolhimento e do amor com que recebemos o outro. As duas tinham isto. Sabiam tocar no outro com amor. hum. Pois, porque nós, queirando ou não, somos tocadores de pessoas. E tocar com amor. Tocar com amor que esta, tanto a professora Nadeia Sim, como a Cremilde, não sim, é? Te deixaram algo que tu transportas hoje. sim, sem dúvida. A forma como uma pessoa chega ao outro é extremamente importante. Aliás, até mesmo nesta correria da vida, nós andamos a correr, é de loucos. E saber olhar e perceber se o outro está bem ou não está, pelo olhar, pela forma de estar, é uma coisa que eu gosto, e eu sinto efetivamente que as pessoas se sentem vistas. E isto é tão importante. Isso, sentirmos-nos notados, Uhum, não é? exato. Notados. Olha, se hoje, com o conhecimento que tens, Uhum. com o ser que és, se pudesses dar, deixar uma mensagem àquela Sandra pequenina, hum, que ela não sabia na altura, mas que hoje lhe podes dar. Ahm, Permite-te ser sem medos. Porque havia muito medo. Havia muita vontade de estar, de ser, mas havia muito, muito medo de sair para fora. Havia muito questionamento do que era normal, do que não era normal, e fazer algo que não era suposto, não ser aceite, não sei, mas mexia mesmo muito comigo. E, e portanto, esta espontaneidade que as crianças têm hoje em dia, e facilidade em chegar ao pé de um adulto e falar sem vergonhas, sem receios, eu acho tão bonito. E Joaquim, ainda hoje deixei o meu filho, ele entrou para dentro da escola e eu fico mais 5 minutos a ver quem é que chega, e cumprimento mais uns 4 ou 5 que estão a chegar, e aquilo alimenta-me a alma. Se eu puder ficar lá durante o intervalo, é o melhor presente que me dão, porque eu adoro andar no meio deles e estar com eles, e saber que eles também partilham as suas vivências e as suas conquistas e as suas histórias comigo, enche-me o coração, É caso para dizer, permite-te. mesmo, sem dúvida. Permite-te. Esta mensagem para aquela Sandra pequenina também pode ser para ti. Permite-te. Sem dúvida. Permite-te ser.
E disseste aqui algo que é o melhor presente, é estar presente. Sem dúvida. Estar Sem presente. dúvida. Isso é muito importante. E as crianças ajudam-nos nisso. Porque elas são tão intensas que quando estamos ali é difícil a nossa cabeça dispersar para outros lados. Portanto, elas ensinam-nos novamente o que é estar presente. Muito bem. Olha, Sandra, vamos colocar dentro da caixa, Certo. agora com os inputs colocados e com o presente que a Sandra Martins nos colocou hoje, não é? Alquimiza-te. Alquimiza-te. Era isso que eu queria. Alquimizamos esta caixa. Certo. Então vamos fazer agora uma breve pausa. Voltamos a seguir para a segunda parte desta conversa fora da caixa. Até já. Grupo SD. Sentidos dinâmicos. Desde 2009 a ajudar as pessoas a chegar mais longe. Ora, que sejas bem-vindo a esta conversa, a esta segunda parte desta conversa fora da caixa. Uma conversa que tem aqui algo, tem aqui muito amor, muito ser, não é? Não é, Sandra? O que é que te parece? Eu acho que é a parte principal da vida. É? É o amor. E esse amor por nós de nos permitirmos ser. Muito bem, sem julgamentos, sem comparações. Isso era o ideal. Mas isso é tão difícil às vezes nós vivermos com isso. Eu diria que isto é como ir ao ginásio. Vamos treinando, não é? Quando vem o julgamento, nós baixamos aqui o nível do som do julgamento e seguimos em frente. Ora bem. Então vamos à segunda caixa que eu vou aqui abrir e que nos leva ao presente. Aqui queremos perceber a tua versão atual. O que fazes, como pensas e qual é o teu impacto na própria sociedade. Então, Sandra, partilha connosco o que é que é hoje a Sandra e o que é que a Sandra vai fazendo. Conta-nos lá. Aquela miúda, estás a ver aquela miúda a cuidadora? Sim. Como é que ela... A Sandra continua a cuidar. É? Não há volta a dar. Então, É missão. então vamos, partilha connosco. Portanto, neste momento continuo a cuidar. Tenho uma família, portanto, Claro. tenho um filhote. E tenho uma mãe que faz este ano 80 anos, portanto, como me disse um paciente meu a semana passada, é uma champion, não é? Champion. Esse meu paciente também vai fazer 80 anos este ano e ele disse: Sandra, estou a entrar nos champions. E eu, uma boa perspectiva, eu vou levar isso para casa. Quando eu for almoçar hoje à minha mãe, eu vou-lhe dizer exatamente isso. Portanto, tenho uma champion na minha vida. Que me inspira, sem dúvida, todos os dias. Nem ela sabe quanta sabedoria tem. Pois, às vezes não termos a consciência da sabedoria que temos. É verdade, a minha mãe não tem. Quando eu lhe digo, ela acha sempre que é exagero. Mas sim, ela tem uma grande sabedoria e, portanto, continuo a cuidar e tenho o meu consultório, estou lá há 23 anos, trabalho com homeopatia, a cuidar de pessoas. Homeopatia. Sim. Olha, já agora para clarificar, provavelmente há muitas pessoas que sabem o que é, outras nem por Outras isso. nem tanto. Nem tanto. Queres ajudar? No fundo, a homeopatia é voltarmos um bocadinho àquilo que era o antigamente, o cuidar das pessoas através da natureza, dos recursos da natureza. Portanto, nós temos várias vertentes, a naturopatia, a homeopatia, temos a acupuntura, a iridologia, temos uma série de formas de podermos ajudar as pessoas. Eu escolhi a homeopatia também pelo estágio que tive, que foi maravilhoso com o Dr. José Ramos aqui nas Caldas da Rainha. Portanto, é uma pessoa que... é o meu pai de profissão. Se eu faço o que faço, a ele lhe devo. É um colega impecável, também com muita sabedoria. E portanto, eu escolhi a homeopatia
Trabalho também com a base de pensamento da medicina tradicional chinesa, portanto acabo por entrelaçar estes dois mundos. E o objetivo é sempre recuperar o equilíbrio do corpo, ajudar o corpo na sua capacidade de autorregulação, que todos temos, mas que pelas mais variadas situações o corpo vai bloqueando, seja pelo stress, seja pela falta de descanso, seja pelo excesso de trabalho, pela alimentação, por doenças, por situações familiares exigentes. Tudo isto marca o nosso corpo, não é? E aquilo que eu tento sempre semear numa primeira consulta é que sim, agora vamos tratar deste corpo, mas o intuito é chegarmos ao ponto de vir ter comigo uma vez por ano para fazer um check-up. Tal e qual como o carro vai à revisão, nós também deveríamos de ir todos os anos à revisão. Para quê? Para evitar a doença. É apostar na saúde. E hoje em dia há um grande foco na doença. Nós temos que fazer exatamente o contrário. É focar na saúde. E isso passa a vários níveis. E faço consultas de cerca, basicamente, quase sempre de 2 horas. Porque eu gosto muito de conversar. Além da partilha daquilo que nós aprendemos com os pacientes e os pacientes connosco, nós precisamos de tempo para conseguir entrar no mundo do outro. E eu acredito que a forma como nós escolhemos viver influencia o nosso corpo. E ele vai sussurrando todos os dias. E se nós não formos cuidando destes sussurros, se nós não vamos ouvindo estes sussurros, há um dia que ele grita. Claro. Então é trabalhar nesta vertente de saúde, focar na saúde, de perceber e ter consciência da forma como vivemos, como é que lidamos connosco, exatamente para tentar evitar a doença. Claro, muito bem, muito bem. Então e isso começa há 23 anos. Há 23 anos. Em 2003. E em 2003 o que é que despertou em ti para chegares aqui, para chegares a esse... Joaquim, naquela altura havia muito os colegas que davam consultas em lojas. E andavam, faziam-se em Portugal de les a les. De loja em loja. E para mim, eu sabia que não era uma coisa que eu queria. Pronto, não me era confortável nem estar fora de casa, porque o nosso foco familiar sempre foi a família pai, não é? Cuidar dele, e portanto não fazia parte dos meus planos passar assim fora de casa. Aliás, eu sempre disse que se algum dia tivesse que emigrar teria que ser mesmo em último recurso, portanto estar longe dos meus, não. E por outro, porque gosto muito de ter o meu cantinho para poder acolher e as minhas receitas não terem qualquer tipo de interferência naquilo que se vende na loja. Eu dar aquilo que a pessoa efetivamente precisa e não o que a loja precisa que seja vendido. Então, o eu não me querer associar para não andar de les a les e para não influenciar o meu trabalho era uma certeza. E foi isso que me levou depois à procura do meu cantinho. Fala-nos então do teu cantinho. Onde é que é o teu cantinho? O meu cantinho é muito perto da Praça da Fruta, da Praça da República, na rua que sobe da Rainha para a Praça da Fruta. E incrivelmente entrei ali sem qualquer tipo de expectativas, achei que não seria de todo o espaço que eu queria, e quando entrei pensei, uau, afinal é. Sentiste? Portanto, as aparências nem sempre dizem tudo. Portanto, cheguei, senti, ok, aqui sinto-me bem, é um edifício antigo e eu gosto muito de edifícios antigos com história. E olha, e ali estou, há 23 anos. Olha, provavelmente eu deduzo, e quem nos escuta também, e quem nos vê também deduz. Mas eu quero que tu digas, sim, o que é que te apaixona naquilo que fazes? Ajudar o outro. Ajudar o outro a chegar à sua melhor versão. A chegar a um ponto de paz. A chegar às vezes à alegria. No fundo é ajudar. Eu estou cá disponível e quando eu converso e trago muitas das vezes as minhas partilhas para a consulta,
Não é de todo para mostrar eu fiz, mas é para trazer pontos de reflexão que possam iluminar o caminho daquela pessoa de maneira a, ok, isto fez-me sentido. Será que eu consigo fazer algo semelhante? Será que eu consigo fazer diferente? Será que isto faz sentido para mim? Colocar as pessoas num local de questionamento para, a partir daí, poderem fazer a mudança. Porque a mudança, ela é simples, mas nem sempre é fácil. Exatamente. A diferença entre o simples e o fácil. Sem dúvida. Não é? Entre o simples e o fácil. O simples é muito difícil, muitas das vezes. Se é. Olha, que tipo de impacto é que o teu trabalho, ou que o teu ser, e eu diria, e ponho aqui trabalho entre aspas, porque acredito que tu não trabalhes. Não, nem um dia. Nem um dia, que o teu ser tem numa sociedade. Eu acho que é exatamente o trazer este lugar de consciência, de perceber onde estamos, porque é que aqui vim parar e como é que eu posso fazer daqui para a frente. É algo que eu faço constantemente comigo, porque sempre tive uma mente questionadora, portanto, perceber o porquê é que eu estou aqui, porque é que isto me está a acontecer, porque é que eu estou a sentir isto. Eu sempre tive isto dentro de mim. E depois trazer isso para a prática, não é? Quer dizer, o que é que isto me é útil, porque também questionamento sem ação não leva a lado nenhum, não é? Pronto. Então trazer esses pontos, no fundo, o tirar as pessoas desta roda do hamster em que andamos, em que as pessoas estão completamente insatisfeitas, mas também não sabem como é que hão de dar a volta e complicam tanto, lá está, o simples. Eu acho que é por aí que eu tento sempre chegar, porque eu cuido do corpo físico, sem dúvida, mas eu dedico-me muito mais a entrar dentro do mundo das pessoas, de tentar ajudar aquele ser que ali está dentro. Que é extremamente importante. Para as pessoas terem a tal liberdade de ser. Liberdade De ser. de ser. De viverem em verdade. Isto é outra coisa muito simples, mas também muito difícil. E às vezes quando eu digo o viver em verdade, as pessoas não conseguem entender logo à primeira o que é. E é viver mediante aquilo que eu sinto e penso. Agir mediante aquilo que eu sinto e penso. Ser fiel à minha verdade. Que a minha verdade é diferente da do outro e está tudo bem. Mas vou reconhecê-la e vou assumi-la e vou agir perante ela. Isto eu acho que é efetivamente o que nos dá saúde. O alinhar entre o que pensamos, o que sentimos e o que fazemos. São os nossos 3 grandes centros de poder. Isso. Fazer o alinhamento. E isso aí cria fluidez na própria pessoa. E portanto é um caminho. E na própria sociedade à volta. Olha, que tipo de competências é que tu necessitas ou alguém necessita para fazer aquilo que fazes? É assim, eu tirei o curso de naturologia de 4 anos, depois ainda fui fazer medicina tradicional chinesa mais 5 anos e depois é uma constante busca de mais. Tudo o que me suscita interesse em termos de autoconhecimento, eu vou buscar e depois trago para a prática, para mim e na partilha com os outros. Portanto, mas foco-me muito nesta questão do autoconhecimento, perceber quem é que nós somos. Porque as pessoas, quando se apresentam um nome, não apresentam uma pessoa. E nós ensinamos as crianças exatamente ao mesmo, a apresentarem um nome, quando nós somos tão mais do que isto, não é? E portanto, e se só temos 5% de consciente, não é? Ilusão é saber, por outra, dizer que sabemos quem somos. Nós descobrimos todos os dias um bocadinho mais de nós. E ter esta humildade, não é? E irmos em busca de mais é tão bom. Portanto, isto é uma busca constante e é um caminho que se vai moldando. É uma competência de quase que de abertura para receber. Sim, ou seja, abrir os braços para ser abraçado. Sem dúvida. Não é? Olha, se nós temos a manhã, a tarde e a noite. Certo. Não é? Nas 24 horas. Se houvesse
um comando em que tu pudesses permitir que um destes períodos se alargasse mais, qual é que seria? Manhã. É? Manhã. Madrugadora? Eu sou madrugadora, sem dúvida. A minha manhã é onde o meu trabalho rende muito mais. Eu, por exemplo, não gosto, eu não aprecio muito marcar primeiras consultas para o final do dia. Eu sei que às vezes é a forma que as pessoas têm de disponibilidade. Claro. Mas não gosto porquê? Porque eu já não estou no meu melhor. A minha energia já não está no seu melhor. Então eu faço um esforço para dar o máximo à pessoa e dou, sem dúvida, mas já não é uma coisa tão natural. Tão fluida. Portanto, não. Ok. Portanto, amanhã, sem dúvida. Sim. Ainda bem, e para ti que estás aí desse lado, fica a saber que nós estamos a gravar esta emissão de manhã com esta energia. E olha, que amanhã esteja contigo. Muito obrigada. E vamos colocar dentro da caixa, porque estamos a chegar ao final desta segunda parte desta nossa conversa fora da caixa, e voltamos a seguir para irmos à procura do que é que a Sandra Martins tem para nos dizer sobre o que é que vai ser amanhã. Como é que ela vê o amanhã? Como é que ela vê nisso? Mistério. É um mistério. Então fica aí desse lado que voltamos já a seguir. Até já. Yes the People, damos valor às pessoas e às organizações. Yes the People, uma marca com valor. E cá estamos nesta terceira parte desta conversa fora da caixa. Hoje com Sandra Martins. E ela que nos trouxe até agora o ser. A importância do alinhar o que pensamos, o que sentimos e o que fazemos. Bem, Sandra, vamos abrir outra caixa? Vamos sim. Então vamos lá. É esta caixa. E aqui vamos dar, eu diria mesmo, uma espreitadela ao tudo e amanhã. Com ambições, sonhos e até com algum humor à mistura. Pode ser? Sempre. Sempre. E isto é importante. Não sei se partilhas desta ideia. Eu quase que adivinho que vais dizer que sim. Que o humor, aliás, o amor e o humor fazem parte. Toda a diferença. Toda a diferença naquilo que fazemos. Fazem toda a diferença. E só assim uma pequena história. Se faz favor. Eu sou uma mulher multifunções e gosto de fazer coisas diferentes. E durante um período de 7 anos da minha vida eu fui instrutora de Zumba. Porque a dança sempre fez parte da minha vida. Pronto. E lembro-me que inicialmente, quando fiz não a formação de Zumba, mas de Dance Fusion, uma coisa é adorar dançar, outra coisa é estar na linha da frente. A comandar um grupo. Pôr os outros a dançar. Ouvir a batida da música, não me esquecer da bela da coreografia, saber puxar pelas pessoas. Tudo aquilo parecia-me assim um bicho de 7 cabeças. Então eu quase que parecia que estava dentro de um colete de forças. E Joaquim, no dia em que no meio de uma aula eu me permiti dar um berro e puxar por aquela malta toda e decidi vestir o fato de palhaço da festa, não é? e ser espontânea, brincalhona, foi quando algo quebrou dentro de mim e permiti-me ser. Permiti-me mostrar tudo aquilo que eu tinha dentro e que não estava a conseguir até então. Foi uma diferença abismal nas minhas aulas entre o antes e o depois. Foi o encontrar o registro. E foi dentro exatamente disso, do amor à dança e do humor, porque é permitir-me brincar com as pessoas e desta forma também disfarçar às vezes o receio do erro, não é? Sim. Ali a ansiedade, a responsabilidade, o medo de falhar. Sim. Eles andam de mãos dadas, sem dúvida. Eu às vezes costumo dizer que faz coisas sérias, mas não as leves a sério. Sem dúvida. Não é? Sem dúvida. É isso. Trazer leveza. Ora,
Ora bem, e com essa leveza, quando pensas no futuro, Uhum. como é que vês a Sandra? Vejo sempre a Sandra nesta dedicação ao outro, Uhum. mas eu não me vejo a deixar de dar consultas de homeopatia, de Não. todo. Mas vejo-me cada vez mais dentro do mundo das crianças. É um mundo que eu gosto muito. É um mundo onde elas permitem ser, elas permitem-se e permitem-me ser. E portanto eu acho que é assim um desejo megalómano, mas é efetivamente dar o meu contributo para o nascer aqui de uma nova humanidade e ajudá-los a crescer saudáveis, a ajudar os pais a conseguir perceber melhor o mundo interno dos seus filhos, para conseguir fazer a ponte com eles, para eles conseguirem sentir os filhos acolhidos e os pais a compreenderem que, ok, estou no sentido certo, estou a conseguir chegar ao meu filho, estou a conseguir compreendê-lo. E para isso uso uma das ferramentas de autoconhecimento, que é a numerologia. Muito bem. Portanto, o meu intuito, em termos de futuro, é amplificar isto e ajudar cada vez mais os pais a amparar os filhos na sua caminhada de crescimento. Será que é ajudar também os pais a terem um autoconhecimento para depois poderem transbordar Sem dúvida. esse autoconhecimento? Eu acredito que os nossos filhos, para já, eu acredito que eles nos escolhem. Portanto, não é ao acaso que nós vimos aqui à Terra e tal. Existe aqui um acordo, existe aqui um propósito. É o meu sentir, é a minha verdade. Pronto. Claro. E depois, eles são. Eu costumo dizer assim: nós andamos na escola da vida e quando nos propomos para o patamar de pais, nós entramos num mestrado e, portanto, é-nos exigido mais, não é? Portanto, quando nós não fazemos as mudanças por nós, porque muitas das vezes nós sabemos aquilo que precisamos de mudar, mas é fácil, é simples, mas não é fácil, não é? Voltamos ao mesmo. E portanto vamos protelando isto e vamos nos mantendo na roda do hamster e vamos deixando as mudanças para amanhã. Quando vem um filho, ele é o nosso verdadeiro catalisador, porque ele vai nos espelhar de uma forma assim amplificada aquilo que nós precisamos de mudar, porque os nossos filhos aprendem a andar, a comer, a falar pelo nosso exemplo e aprendem a viver também com ele. Portanto, se nós não dermos um bom exemplo, muito provavelmente vai ser aqui uma ligação mais conturbada, mais difícil, porque não há uma ponte e não há aqui uma compreensão. Se um pai não se percebe a ele próprio, como é que vai compreender o mundo do filho? E nós não estamos num mundo fácil neste momento. Infelizmente, é assim, da minha infância, e o Joaquim tem essa percepção, não é? Durante a sua vida, não é? O quão o mundo evoluiu. E evoluiu muito, para umas coisas para bem e para outras para mal. E é preciso saber viver e crescer no meio disto tudo, mas acho que efetivamente estamos a chegar a um extremo. E o meu lado positivo, quando chegamos a um extremo, isto tem que dar a volta, não é? Portanto, se hoje está mal, amanhã só pode estar melhor. Bora lá, o otimismo sempre em altas. Mas precisamos de contribuir com a ação para isto. Sim. Sim. Dissestes que quando aparece um filho é um mestrado? Entramos no mestrado da vida. Exatamente. Então significa que depois aparece o doutoramento. Pois, possivelmente, se calhar quando os filhos são maiores, não é? E as relações já e têm quando outra... se entra em avô, provavelmente. Sim, mas até mesmo nesta perspectiva, Joaquim, quando os filhos... Às vezes as pessoas vêm à minha página e acham que aquela página é para pais de crianças pequenas e adolescentes. E desde quando os filhos são adultos, deixam de ser filhos? E desde quando os filhos são adultos, deixa de haver quesílias? Não é? Não deixa. O desafio só cresce. Porque depois o filho já tem um pensamento, já tem uma forma de estar, já tem uma postura, não é? Já tem um comportamento e muitas das vezes choca com os pais. Portanto, nós temos que continuar a trabalhar o nosso autoconhecimento, nós temos que continuar a trabalhar a ponte que temos com os nossos filhos,
porque para já é uma missão de vida, Sim, para já é um contributo para um novo mundo, por mais que às vezes nós não pensemos nisto, não é? Mas cada filho é uma semente neste novo mundo. claro. E portanto o nosso trabalho de pais é extremamente importante. Quando às vezes me questionam, então Sandra, não vais ao segundo filho? E eu digo assim, ok, se eu fizer um bom trabalho com um eu já fico tão satisfeita, porque ter dois é compreender, conhecer e saber lidar com dois mundos distintos. Então para isso eu preciso estar triplamente bem, Claro. que é para conseguir ter esta abertura e esta clareza em ver. Portanto, muitas das vezes eu levo a resposta do tu pensas demais. Tudo bem, é a minha verdade, é o meu sentir. Olha, dissestes que quando as pessoas vão à tua página, Sim, então conta-nos lá, mas tens uma página? tenho a página das redes sociais, que é o Alquimiza-te, Sandra Martins Alquimiza-te, e que trabalha exatamente este foco de autoconhecimento, de compreender o mundo da criança, de trazer sementes diferentes, de diferentes perspectivas para os pais, e no fundo é tentar fazer que a vida dentro de casa seja cada vez mais em amor e aceitação pelo ser do outro, e não pelas expectativas que nós temos quando estamos grávidos. Não é? Um termo interessante, grávidos. O pai também está grávido, Claro. psicologicamente, emocionalmente, não é? Mas ele também está grávido. E nós formamos ali muitas expectativas e trazemos também expectativas daquilo que fomos absorvendo de outras gerações. E muitas das vezes, não sempre, os filhos convidam-nos na desconstrução disso tudo. Uhum. Olha, tu és um ser sempre em aprendizagem. Sem dúvida. O que é que queres continuar a aprender e a desenvolver? Todas as ferramentas que me ajudem a aprofundar este caminho. Tudo aquilo que me for surgindo, que me possa ser ferramenta para mim, para a minha evolução como pessoa, para o meu filho, para eu o poder ajudar também a crescer bem. E em termos e como terapeuta, não é? Que eu possa passar de ferramenta prática ou de conhecimento para o outro, para mim tem toda a mais-valia. Estás aberta? Sempre. Sim. Olha, que impacto é que tu queres, desejas deixar nas pessoas que se cruzam contigo e numa sociedade em si? Eu quero muito que se lembrem de mim como alguém que impactou e que me deixou uma semente de mudança. Não por uma questão de ego, mas por uma questão de efetivamente ajudar a pessoa a levar-se a um ponto de maior harmonia, de maior paz, de maior amor consigo próprio. Porque se nós cuidarmos do nosso mundo, se nós nos conhecermos a nós conseguimos lidar com o mundo de uma forma completamente diferente. Quando as pessoas colocam as culpas no mundo, estão a pensar da forma mais errada possível. Tudo começa e termina em nós, e se nós mudamos, tudo à nossa volta muda também. Então queres ser reconhecida como uma alquimizadora? Sem dúvida. Aquela que acolhe com amor, tal e qual como aquelas pessoas me acolheram lá atrás e que fizeram a diferença na minha vida, e eu poder fazer a diferença na vida dos outros. Eu não tenho pacientes chatos, eu lembro-me deles todos. E as pessoas às vezes ficam admiradas como é que às vezes estão 12 anos sem vir ter comigo e quando me ligam assim, está boa, mas você ainda se lembra de mim? Claro que sim. E isto é tão bom, porque cada pessoa tem uma história. Eu adoro as histórias das pessoas, adoro conhecer pessoas e adoro tentar ajudar as pessoas. Naquele pouco que eu sejo aqui e que eu posso dar, eu tento fazer a diferença. Queres marcar como a Nadeia? Sim, sem dúvida. Como a Com Cremilde? amor e aceitação. Isso. Dando liberdade à pessoa para ser. Só que todo esse processo só é possível se nós fizermos o nosso processo. Claro. E é isso que é importante que as pessoas percebam.
É que existe um caminho que é preciso ser feito. Sim. Hoje estamos num mundo, numa sociedade muito focada na doença. Sem dúvida, sem dúvida. Quando nós devemos de apostar exatamente no contrário. E volto a referir, para mim, o vivermos a nossa verdade é efetivamente, para mim, o principal foco para mantermos a nossa saúde. Porque é uma forma de nos aceitarmos como somos, de nos respeitarmos e, portanto, respeitar a nossa essência. Quando nós, e isto acontece muito, Joaquim, de certeza que já viu isto, as crianças têm um brilho no olhar maravilhoso. E elas, com o crescimento, perdem-no. Perdem-no porque a vida assim as obriga a arranjar capas de sobrevivência para serem aceitos na família, nas expectativas dos pais, dos avós, dos professores, dos amigos. E estas capas de sobrevivência vão cada vez mais nos afastando da nossa essência. Por isso é que há sempre algures na nossa vida, na nossa caminhada, na nossa linha, um ponto em que uma pessoa vai ao fundo do poço. É a grande possibilidade de vir para cima, renascido e mais alinhado consigo. Portanto, quando as pessoas lá estão em baixo, eu costumo dizer, olha que bom. Claro. É porque agora estás lá no fundo. Mais baixo não desce. Tens dois caminhos. Ou te mantens ou vens para cima. Claro. Mas é uma decisão que se tem que tomar. A pessoa assume as rédeas da sua vida e, ok, eu cheguei aqui pelo resultado das minhas decisões, das minhas escolhas, e isto é doloroso de assumir, não é? É muito mais fácil a gente colocar isto na mão do outro. O outro fez-me isto, aconteceu-me aquilo, e eu sou só uma vítima, não é? Culpabilização. Nem mais. Então, assumir que eu cheguei aqui como consequência das minhas escolhas e das minhas formas de estar, mas eu daqui para a frente tenho uma outra consciência e posso fazer diferente. Claro. Portanto, eu acho que é esta alquimia que faz sempre a diferença. Boa. Olha, esta conversa é maravilhosa. No Obrigada. entanto, vamos Terminá-la. Vamos terminá-la. Vamos colocar cá dentro com a alquimia que a Sandra Martins nos coloca aqui dentro. Alquimiza-te, não é? Exatamente, é assim que encontram alguns das minhas sementes. O que é que... Olha, mas bem, não vamos terminar sem abrirmos esta caixa. Certíssimo. Então, tem um laçarote e tudo, é tão bonita. Brutal. Então, olha, daqui vais retirar daí uma carta. Certo. Quando entenderes, esta carta está impactada ou vem no modelo Ocupa-te-Vive, no observa-te, liberta-te, incorpora-te, melhor, antes do realiza, objetiva-te e depois realiza-te. Isto tens aí uma carta e tens aí uma pergunta. Nunca é o acaso, não é, Joaquim? Não. Então o que é Está que sempre sai? tudo alinhado. Então, como posso sentir o meu propósito, não apenas como uma ideia, mas como algo real no meu dia-a-dia? E esta pergunta podemos deixá-la também para quem está a acompanhar-nos. Como é que podes... recorda-me a pergunta? Como posso sentir o meu propósito, não apenas como uma ideia, mas como algo real no meu dia-a-dia? Posso deixar aqui só, antes de responder, uma semente? Às vezes as pessoas olham para esta palavra como algo gigantesco. O propósito. Existe uma finalidade, existe um objetivo para o qual a minha alma decidiu vir à Terra. E às vezes, lá está, complicamos demasiado. E às vezes um propósito é simplesmente estar disponível para ajudar o outro no nosso núcleo familiar. Não é? Por exemplo, eu tenho uma paciente minha que o marido teve um acidente e está numa cadeira de rodas. E ela dedica a sua vida a cuidar do marido e a fazer tudo o resto à sua volta de rotina. Portanto, uma vez questionei-a se ela conseguia ver a vida dela de forma diferente e ela diz, não, se eu fizesse diferente não seria eu. Então às vezes o propósito está nas pequenas coisas e não nas grandes coisas que nós procuramos. De uma forma simples, o meu propósito é cuidar, é ajudar.
e faço isso em consultório, faço isso quando vou deixar o meu filho à escola e vejo uma criança que está difícil de entrar na escola, faço isso sempre que posso, em tudo que me vai surgindo à minha volta. Sempre que eu posso fazer a diferença, eu estou lá e faço. E sinto-me bem exatamente nisso, no poder ajudar, no poder dar o meu contributo. Gosto de me envolver nas situações e poder ajudar, respeitando sempre a vontade do outro, que às vezes as pessoas estão muito disponíveis para ajudar, mas têm que saber exatamente isto. A gente só pode ajudar quando o outro quer, até onde o outro quer, e às vezes simplesmente a nossa presença é só o que ela precisa. Então este estar disponível para o outro, dando aquilo, o pouco que eu sei, de forma a que isso possa fazer a diferença. Portanto, sim, cuidar e ajudar. Muito bem. Olha, quero-te agradecer. Obrigada eu. Agradecer a esta tua partilha, para todos nós, esta partilha. Acredita que foi uma conversa simples, poderosa, mas muito significativa. Sem dúvida. Por isso, vamos nos encontrando por aí. Sem Sandra. dúvida. Tá. Sem dúvida. Mais Muito uma obrigada vez, pelo convite, Joaquim. Foi uma manhã extremamente agradável. Tá. Muito obrigado, e para ti que estás desse lado, olha, continua a acompanhar-nos com estas conversas que serão e são sempre conversas simples, poderosas, mas que esperamos que sejam muito significativas para todos aqueles que nos acompanham. Voltamos na próxima semana com mais uma conversa fora da caixa. Até lá, uma boa semana.